meus queridos, vamos começar a nossa aula então. Hoje nós já fizemos a nossa correção de matemática, que foi de ontem, e agora nós vamos começar a nossa aula de hoje, língua portuguesa. Então vamos começar com o livro Aprender Sempre. Olha lá, volume 2, das páginas 38 até 42. Vamos lá, turminha. O tema da nossa aula hoje são fichas técnicas de animais. Então, hoje nós vamos falar sobre este animal aqui. Olha que animalzinho diferente. Olha as cores dele. Olha aqui, olha, ele tem uma faixa, né, preta e as beiradas brancas. Olha o rabo dele, parece uma bandeira, né? E esse bicão aqui, olha, essa boca com bico, bem estranho, né? Então vamos ver qual é este animal? Vamos lá. Bom, para iniciar a nossa aula, então, vamos fazer o nosso cabeçalho, a nossa rotina e o alfabeto. No nosso cabeçalho, vocês já sabem, nós temos que fazer o nome da escola e Papa João 23, a data de hoje, Santo André, 9 de julho de 2021. Hoje é sexta-feira e colocar o nome completo de vocês. Feito isso, feito o nosso cabeçalho, feita a nossa rotina, você vai assistir o vídeo. Que bicho é esse? Tamanduá bandeira. Esse é o nosso vídeo. Então, esse é o nosso bicho de hoje, turminha. Esse é o nome daquele bichinho que vocês viram ali em cima, tá? Então, vocês vão assistir para saber algumas curiosidades dele. O que nós vamos aprender dele, tá bom? Depois, então, vocês fizeram o alfabeto, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão circular as letras do nome do animal que nós estamos estudando. Então, vocês vão circular o nome de qual animal? Tamanduá bandeira. Todas essas letrinhas vocês vão circular no alfabeto, tá? Muito bem. Então, aí vamos agora para a atividade 2. A atividade 2, nós vamos já entrar no livro, né? Começar no livro na página 38. Na aula 5. Então, aqui eu vou ler para vocês e vocês vão... a ficha do tamanduá bandeira, olha aqui o nome dele. Olha ele aqui, esse bicão. Por que será que ele tem esse bicão, hein? Será que alguém sabe? Por que será? Olha esse rabo, né? Parece uma bandeira mesmo, né? Que ele sai abanando por aí. As cores, olha. Bem interessante, hein? Vamos saber as curiosidades dele, turminha. Então eu vou ler e vocês vão grifando o que vocês acham de interessante aqui nesta leitura sobre os tamanduás, tá bom? Vocês vão grifar, pode ser de lápis de cor, pode ser com lápis de escrever. Grifar é o quê? Passar um traço embaixo, tá? Do que vocês acham interessante. Então a professora vai passar com a bolinha, na hora que eu vou fazendo a leitura, eu vou passando. Aí na hora que você achar que é interessante, você grifa, tá? Então olha lá. Os tamanduás, juntamente com os tatus e preguiças, pertencem à ordem Xenartira. É um nome estranho, né, turma? Até é difícil de falar. Falei do jeito que a professora imagina que seja, tá bom? Que significa? Então, o que significa esse nome aqui? Significa articulação, olha lá, articulação diferente. Os tamanduás são os únicos mamíferos. Mamíferos são aqueles que quando nascem os filhotes mamam nele, né? Eles nascem da mamãe, né? Então, esses são os únicos animais, ó, os únicos que não possuem dentes. Eles não têm dentes. Não tem dentes, olha lá. Enquanto os seus parentes, olha, então ele tem parentes. Os seus parentes, quem são esses parentes? Os tatus e as preguiças. Eles possuem dentes incompletos, mas eles possuem. Sem a presença de esmalte, porque no dente tem um esmalte que protege os dentinhos, né? Então eles têm dentes, mas sem esmalte, sem essa proteção. Animais adultos, quando eles já estão adultos, eles podem pesar até 45 quilos, olha só, e medir. Então, o comprimento dele é até 1,20 m. Mais a cauda, então ele tem 1,20 m aqui, olha só, ele tem de corpo, ele tem 1,20 m, depois mais, ó, 1,20 m, até onde a professora mostrou, e depois mais 1 metro, ó,
de cauda. Olha como ele é comprido, hein, turma? Ó, mais 1 metro de cauda. Entendeu? Apresentam uma coloração, né? Então a cor dele, do pelo dele é acinzentada, olha, mais acinzentada, com faixas diagonais pretas e com as bordas brancas. Olha, a faixa diagonal, quer dizer aquela faixa que sobe, né? E as, as pontas brancas, olha só. Vamos continuar aqui na próxima página. Suas características, então, olha as características deles. Mais marcantes são o focinho longo. Olha lá, lembra que eu falei do focinho? Para que essa boca, esse focinho longo, né? Fino e a cauda em forma de bandeira. O que lhe conferiu o nome comum. Então, que deu para ele o nome comum, né? De tamanduá bandeira, porque a cauda dele parece uma bandeira. Ele possui hábitos crepusculares. O que quer dizer isso? Hábitos, né, da noite, né, do anoitecer e do amanhecer. Então, ao anoitecer, ele vai caçar, ele vai sair para comer, ele vai fazer as coisas, e o amanhecer também. Então, quando anoitece e quando amanhece, são hábitos crepusculares. E eles são solitários, sendo que os casais só vão se encontrar somente na época do período reprodutivo, quando vão fazer os filhotinhos, tá? Possuem garras muito desenvolvidas nas patas dianteiras. Então, na frente, as patas da frente deles são bem desenvolvidas e elas servem para destruir os cupinzeiros. Porque o cupinzeiro é a principal alimentação deles, eles adoram cupins. O cupim para ele tem muita vitamina e é a fonte de alimentação dele, tá? Então, estima-se que um animal adulto se alimenta aproximadamente de 30 mil insetos por dia, gente. Imagina o que é isso, 30 mil insetos. É muito inseto que ele come, né? Então, aquele focinho dele, fininho e comprido, é para ele enfiar dentro do cupim. Porque aí fica mais fácil. Ele enfia o bico lá dentro e chupa todos, puxa, suga todos os insetos que tem lá dentro. Tá bom? Então é isso. Agora descobri, hein? Então isso é uma curiosidade bem legal, hein? Que eu não sabia. Em cativeiro, os animais recebem. Então, quando eles estão presos num zoológico, num ambiente que é de proteção ao animal, ele recebe uma papa, né, uma papinha à base de leite de soja, de ração de cachorro, carne moída, ovos cozidos, frutas, olha lá, de frutas também ele gosta, e complementos vitamínicos e minerais. Então, vitaminas ele recebe também para não ficar fraco, né? E quando possível, eles oferecem os cupins, né? Quando eles conseguem, eles oferecem o cupim para ele. Aí, continuando, a reprodução em cativeiro é possível e já foi testemunhada. Então, ele já pode ter os filhotinhos dele no cativeiro. Embora alguns nascimentos inexperientes, a mãe abandona o filhote, esses filhotes, e esses tenham que ser criados artificialmente. Então, como que eles vão ser criados artificialmente? Né? Outras pessoas cuidam, né? E a pessoa, os veterinários cuidam, dando as papinhas, o leite, né? Até eles ficarem fortes e comerem sozinhos. Então, ao nascerem, os filhotes têm aproximadamente 1,4 kg, né? E passam a ter em um ano, eles passam até um ano agarrados no dorso da mãe, né? No corpo da mãe. Eles ficam juntinho da mãe, né? Sempre protegido, tá? Até se tornarem independentes. Então, enquanto eles não ficarem independentes, não conseguirem se virar sozinhos, eles ficam grudadinhos na mãe, certo? Apesar da sua ampla distribuição e de ser capaz de se habitar em diferentes biomas, o que é diferentes biomas? Ele se adapta fácil nos ambientes, né, nos locais onde ele vive. Então, ele ainda está classificado como vulnerável.
né? Como frágil, porque ele pode ser atacado por outros animais, por caçadores. Então, o que é vulnerável? Ele é frágil e ele pode ser atacado por outros animais ou caçadores, tá bom? Isso vai ter uma perguntinha sobre isso aqui. Certo, turminha? Então aí nós vamos aqui, ó, agora converse com seus colegas, mas nós vamos conversar com os nossos responsáveis, né? E a professora está conversando com vocês aqui e vamos responder as perguntinhas. Então a letra A, o que está perguntando aí? Na letra A, está perguntando assim: qual foi a informação mais curiosa que você descobriu sobre o tamanduá-bandeira? Eu descobri aquela que eu falei. Eu nem imaginava. 30 mil insetos? Meu Deus, é muita coisa, né? Então, é, eu descobri isso. Aí, se você descobriu, se você achou uma outra curiosidade mais legal que você não sabia, você põe a sua aqui, tá bom? E letra B, o tamanduá-bandeira está classificado como vulnerável. O que isso significa? Lembra que a professora acabou de falar aqui do vulnerável, o porquê? Porque ele é o quê? Ele é frágil e pode ser atacado. Então, isso daqui, se você quiser colocar de outra forma, coloque de outra forma, tá bom? Na aula 6, vamos lá continuar sobre o tamanduá bandeira. Agora nós vamos fazer a ficha técnica dele. Então, como que nós vamos fazer essa ficha técnica? Nós vamos olhar naquele texto, esse texto aqui de cima, com essas informações, e nós vamos responder essa ficha aqui de baixo. Então, nesse espaço aqui, você vai colocar o nome dele, tamanduá-bandeira, as características dele, então, como que ele é? Ele tem o focinho longo, fino, o rabo, como que ele é? Então, aqui você vai descrever como que ele é. A alimentação, também nós falamos da alimentação, como é? Qual é a alimentação dele preferida, turma, que a gente descobriu? É o cupim, não é? Mas no cativeiro, o que mais que ele come quando ele está em cativeiro? Então, tem outras coisinhas que ele come no cativeiro, você também pode colocar aqui. E os hábitos? Lembra que eu falei que ele vai sair à caça e se alimentar em qual horário? Ele tem o horário crepuscular, não tem? Hábitos crepusculares. O que é isso? Ele sai ao anoitecer e ao amanhecer para caçar, para buscar seu alimento, tá certo? Então é isso daqui. E aonde ele vive? Ele vive, lembra que eu falei ali? Que por ele ser frágil, né, mesmo ele habita em vários locais. Olha aqui, vou voltar aqui para vocês, ó. Ele tem uma ampla distribuição e ele é capaz de habitar, de morar em diferentes biomas, diferentes locais, tá? Então, aonde ele vive? Ele pode viver em diversos locais, diversos biomas, tá? Biomas são locais. Curiosidade. Então, você pode colocar uma curiosidade dele aqui. Tá certo, turma? Aí vai de vocês. Qual curiosidade vocês querem falar sobre ele aqui? Continuando, quais outras curiosidades você gostaria de compartilhar? Então, neste espaço aqui, você pode colocar outras curiosidades que você soube dele lá ou que você viu no vídeo. Porque no vídeo também vai mostrar algumas curiosidades e aí você pode escrever aqui para nós. Tá bom, turminha? Então, a nossa aula termina por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar a Pro no privado e nós tiramos essa dúvida, ok? Então, uma boa aula para vocês, caprichem, um beijo e bom final de semana. Descansem. Até segunda!